Certamente você já percebeu que muitas, se não a maioria das mountain bikes vem sem o desviador dianteiro. Mas qual é a consequência disso? Bem, em primeiro lugar, elas perderam muitas engrenagens. Mas isso é ruim? Vou te explicar. Bem, pela lógica, deve ser ruim, porque menos engrenagens resultam em mais dificuldade para, por exemplo, subir colinas. Então, qual é o sentido de tirar algo tão importante de uma bicicleta? Ok, não se mova, porque você está prestes a saber. Não se esqueça de se inscrever para nunca perder os nossos vídeos sobre ciclismo. As bicicletas de montanha não têm um desviador dianteiro porque o traseiro de grande alcance foi inventado. A coisa mais maravilhosa sobre este pacote de pedra gigante é que ele permite que a mountain bike tenha a mesma faixa de marchas com menos peças, o que economiza peso e simplifica tudo. E, por que não dizer, também a torna a mountain bike mais bonita. Mas não para por aí. Existem outros benefícios de não ter um desviador frontal, que você deve ouvir. Mais do que qualquer coisa, antes de pensar se você está interessado em fazer essa mudança ou não, porque cada ciclista tem as suas próprias necessidades. Número 1. Mais espaço para outras alavancas. Menos alavancas de mudança no guidão significa que você terá mais espaço para instalar outras alavancas, por exemplo, um espigão telescópico ou algum tipo de trava de suspensão que se tornou popular nos últimos anos. Número 2. A corrente cai menos. Uma única placa permite uma corrente reta e que não trava entre as placas ao bater nos obstáculos. E também porque faz com que você sinta a transmissão mais suave ao pedalar. Número 3. Ideal para iniciantes. Com certeza, uma alavanca é mais fácil de manusear do que duas. Isso é conhecido mesmo na Rua do Gergelim. Esta é uma grande vantagem para aqueles que começam e especialmente para aqueles que têm dificuldade de concentração ou aprendizagem. Número 4. Condução mais silenciosa. Bem, como dissemos, agora temos menos peças para nos preocuparmos e uma corrente mais reta, que, entre outras vantagens, nos dá uma condução mais silenciosa. E bem, talvez você note que a sua corrente faz um pouco de barulho, mas o ruído de outros ciclistas os impedem de se concentrarem, mergulhar inteiramente na experiência de condução e desfrutarem do passeio e da natureza. Número 5. Design de quadro melhorado. Como não há descarrilhadores dianteiros, os designers de suspensão e quadros de bicicleta viram um céu aberto para impulsionar a sua criatividade. Depois de tantos anos sem toró d'água. Eles agora têm uma pequena folga deixada pelo desviador dianteiro e isso melhora o design do quadro e o desempenho da suspensão e finalmente otimiza o design da bicicleta de montanha. E enquanto o desviador dianteiro desapareceu, duas inovações importantes apareceram. O desviador da embreagem, a placa estreita larga. Imagine uma monstruosa ou de grande alcance, adicionada a um desviador de embreagem e uma placa larga estreita, é igual a bomba! Ou seja, a opção mais adequada para uma mountain bike. Por quê? Bem, pense por um minuto.
Agora, a bicicleta pesa menos, a transmissão e a pedalada são mais suaves e a bicicleta é muito mais confiável. Algo é vital quando você joga a sua pele rolando em pedras e raízes a toda velocidade. E agora vem a questão feita por muitos, mas além de todo esse marketing, o câmbio de marcha frontal é realmente necessário? Bem, hoje eles não são essenciais, pelo menos em mountain bikes. Até mesmo as bicicletas de estrada mais sofisticadas estão começando a dizer adeus ao anel de corrente duplo, mas ainda não se atreveram a tomar a iniciativa de usar uma placa única. Com um traseiro maior, é possível alcançar a mesma relação de engrenagens sem a necessidade de um desviador dianteiro. Pelo seguinte motivo, o segundo argumento é que a placa implica em menos gama e gama da sua própria ponderação. As transmissões 1x11 e 1x12 que a Shimano popularizou inicialmente eliminaram em grande parte a necessidade do desviador dianteiro na mountain bike. O que é um de ampla gama? As mudanças na parte de trás da bicicleta são conhecidas como fanny pack. O alcance é a variação entre o maior e o menor anel. Uma de grande alcance é normalmente considerada superior a 450%. No entanto, a maioria das pessoas consideram que uma grande variação excede 500%. Qual é o benefício de uma ampla gama? O maior benefício do grande alcance é que ele não tem um desviador dianteiro, o que reduz o peso e mantém a transmissão limpa e simples. Para somar, haverá uma corrente mais reta e consistente, o que tornará a transmissão mais suave. Tudo isso permite algo muito importante: garantir que a corrente não caia, um problema muito comum entre os ciclistas de montanha. O que significa a porcentagem de engrenagens de 1? As porcentagens de 1 referem-se à variação entre as velocidades mais baixas e mais altas, por exemplo, 11 a 50. Em outras palavras, divida o número de dentes do anel menor pelo número de dentes do anel maior e, em seguida, multiplique por 100. Se for utilizado apenas um prato à frente, esse número representa todo o grupo da cinemática. O que é uma placa estreita larga e qual a sua vantagem? A vantagem dos anéis de corrente de largura estreita é que eles tornam a corrente da bicicleta mais segura e evitam a queda, o que é vital para pedalar em terrenos irregulares de rochas e pedras. Mas o que é uma placa estreita larga? As correntes de bicicleta têm normalmente ligações internas e externas, e as ligações são de tamanhos diferentes, sendo a ligação interna mais estreita do que a ligação externa. Em placas tradicionais, os dentes devem ser estreitos o suficiente para caber os elos internos da corrente. Isso significa que a corrente pode se mover na placa quando está nos elos externos maiores, o que pode fazer com que a corrente caia. Antes, isso não era um problema, porque o desviador da frente servia para manter a corrente no lugar. No entanto, as bicicletas com apenas um anel de corrente na frente não possuem esse benefício e a queda da corrente é comum ao mudar de marcha ou pular na estrada. Isso torna a condução muito difícil em terrenos irregulares, especialmente quando você precisa pedalar rápido em uma subida. Quem resolve este problema são as placas com largura estreita, porque alternam dentes largos e estreitos que se ajustam aos dentes internos e externos. Isso mantém a corrente muito mais segura na placa.
Portanto, estreita-larga descreve a forma de cada dente, estreito, largo e depois estreito. Certifique-se que esse prato não acumule muita lama, porque a corrente pode não se encaixar adequadamente em seus dentes. Isso significa que você deve limpá-lo com frequência. Uma alternativa possível às placas estreitas e largas é esta guia de corrente, que ajuda a manter a corrente no lugar e evita que ela escorregue. No entanto, uma placa estreita larga simplifica tudo e no final impede que você carregue tantas coisas e economize tempo. É um verdadeiro prazer tê-lo aqui todas as semanas, porque adoramos ajudá-lo a melhorar a si mesmo como ciclista e como pessoa. Se você acha que este vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilhe e deixe um like se você gostou. E se quiser escrever nos comentários esta frase a quem inventou a bicicleta, obrigado, para que eu saiba que você gostou e se inspirou nesse vídeo. Envio-lhe um enorme abraço e desejo as melhores coisas. Eu sou Sola em Bici. Boas rotas! Don't you know you'll never fly with a broken wing?